Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre simetria, chegando a bater um papo aqui sobre simetria radial, tá certo? Bom, como é que a gente identifica e como é que a gente constrói um simétrico, né? Um ponto simétrico a outro ponto, por exemplo? Como é que seria isso? Bom, primeiro eu preciso ter um eixo de simetria. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho uma reta R e essa reta R vai servir como o meu eixo de simetria. Então, aqui eu tenho um ponto A e eu quero simétrico a esse ponto A. É como se essa reta R aqui fosse um espelho e a imagem desse ponto A seria projetada lá dentro do espelho, né? Então, o eixo de simetria é minha reta R. Então, a primeira coisa a se fazer, eu preciso de uma outra reta que passe pelo ponto A e seja perpendicular à reta R, ao nosso eixo de simetria. Eu preciso buscar essa perpendicularidade. Então, como eu jogo de esquadro aqui, ó, coloquei o esquadro de 45 graus, apoiei com o de 60, vou girar o esquadro de 45 graus aqui no sentido horário e vou lá no ponto A e vou traçar uma outra reta pelo ponto A que é perpendicular à reta R. Vou chamar de reta S, por exemplo. Então, tá aí. A minha reta perpendicular, onde vai estar o ponto A', simétrico ao ponto A, já está aqui. E aí, para ser simétrico, além de estar nessa reta perpendicular, ele tem que ser equidistante ao eixo de simetria, a reta R. No nosso caso, nossa reta R é o nosso eixo de simetria. O que é estar equidistante? Estar à mesma distância. Então, o meu compasso aqui, ó, eu vou pegar o meu ponto A, a abertura, e vou jogar ele para cá, quer dizer, a mesma distância da reta R estará o ponto A'. Então, assim, atendendo a essas condições, eu vou dizer que o ponto A' é simétrico ao ponto A, pois ele está à mesma distância, ele está equidistante ao eixo de simetria, a reta R, está aqui sobre uma outra reta que é perpendicular à reta R, neste ponto aqui, tá bom? Isso aí garantiria para mim a ideia de simetria. Então, aí, figuras podem ser simétricas, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre simetria radial. Como é que funciona isso? Aqui sobre simetria radial, a gente pode pegar na nossa apostila, a gente tem alguns exemplos bem bacanas. Então, eu vou me concentrar aqui, por exemplo, em alguns exemplos na natureza, que aqui nós temos um trevo de 4 folhas. Então, como é que eu entendo essa simetria? Ele tem aqui um eixo E1 e o eixo E2, né? E note que o eixo E1 e o eixo E2 são perpendiculares entre si. E que nós temos aqui, ó, 90 graus vezes 4, nós temos 4 situações, 4 ângulos de 90 graus. Então, perpendicular aqui, ó, e esses 4 ângulos, eu dividi 360 graus em 4 partes, porque eu vou ter aqui os dois eixos de simetria dividindo essa figura em 4 partes simétricas. Repara que esse desenho é simétrico a este, que é simétrico a este, que é simétrico a este. Aqui eu tenho um trevo de 3 folhas. Portanto, eu vou ter 3 desenhos simétricos. 3 eixos, o eixo E1, o eixo E2 e o eixo E3. Dividindo 360 graus por 3, eu vou obter 120 graus. Significa que cada ângulo aqui é um ângulo de 120 graus. Repare que eu vou observar o desenho se repetindo aqui, ó. Aqui eu tenho uma estrela do mar, ela tem 5 pontas. Vai formar uma simetria aqui com 5 divisões. 360 dividido por 5 é 72 graus. Então, a cada 72 graus, eu tenho aqui o meu desenho se formando, ó, cada ângulo no eixo 1, 2, 3, 4 e eixo 5. Saindo aqui do centro, 5 eixos. Então, eu tenho 72 graus em cada divisão dessa daqui entre um eixo e outro. Tá certo? Vamos fazer na prática agora um exercício para a gente entender melhor isso, essa simetria radial. Esse exercício aqui. Esse exercício é bem bacana. Esse exercício mostra o seguinte. Vou mostrar para a gente um moinho, né, eólico, onde a gente tem aqui as pás movidas pelo vento, né?
que vão gerar energia elétrica. Aqui nós temos uma fazenda de geração de energia eólica, e aqui estão os meus moinhos. Então, uma fazenda eólica, essa fazenda aqui, na verdade, é localizada na Califórnia, nos Estados Unidos. Hoje a gente tem muitos parques eólicos no Brasil, principalmente no litoral nordestino. E vamos lá, nessas fazendas, o vento faz com que as pás girem, transformando a energia do vento em energia elétrica. O termo eólico, essa parte é muito interessante, vem do latim aeólicos, relativo a Eolo, né? Deus dos ventos na mitologia grega. Então, eólico vem de Éolo, Deus dos ventos da mitologia grega. A energia eólica é considerada uma importante fonte de energia, uma fonte natural de energia. Bom, aqui, para a gente entender um pouquinho sobre o que nós estamos falando, e as nossas pás aqui estão divididas em 3 eixos. O eixo 1, o eixo 2 e o eixo 3. Esse eixo 3 está sendo prolongado para o lado de lá, mas por enquanto vamos ignorar essa ideia. Se você dividiu aqui em 3, vamos lembrar a história de que 360 graus dividido por 3, nós vamos obter aí 360 graus dividido por 3, nós vamos obter aí 120 graus. Significa que cada ângulo central aqui, ó, tem que ter 120 graus aqui do eixo 2 para o eixo 3, do eixo 3 para o eixo 1, tá bom? E do eixo 1 para o eixo 2 também, ignorando essa divisão aqui por enquanto. Então, de um eixo para o outro, a gente tem 120 graus. Vamos trabalhar aqui com o que ele pede para que seja feito. Eu vou pedir para que a gente coloque aqui por baixo dessa apostila para poder trabalhar com o jogo de esquadro, uma outra apostila para levantar um pouquinho, só para os meus esquadros não ficarem aqui, ó, trombando com o arame, e isso não atrapalhe, né? Daqui aqui a gente tem um araminho também, afastar um pouquinho que não vai ter problema. Pronto. O que eu preciso? Ele pede para que eu faça aqui o seguinte, ó, obtenha o ponto A', que é simétrico do ponto A em relação ao eixo 1. Como é que eu faço isso? A gente já fez ali a história do simétrico em relação à reta ER, né? Como é que é feito? Então, agora, em relação ao eixo 1, vamos melhorar aqui um pouquinho a aproximação. Olha lá. O que se quer? O simétrico, o ponto A', simétrico ao ponto A em relação ao eixo 1. O eixo 1 está aqui, ó. O ponto A está lá. Então, eu quero o ponto A', que é simétrico do ponto A em relação a esse eixo. Então, a primeira coisa é construir a perpendicular no ponto A em relação ao eixo E1. Vou pegar lá o esquadro de 45 graus, posicionar ele bonitinho ali no eixo E1, apoio com o de 60, giro o esquadro de 45 graus e vou procurar lá o meu ponto A. Olha só. Tá aí. Encontrei meu ponto A, eu vou fazer aqui uma perpendicular em relação ao eixo E1. O que eu estou fazendo aqui é isso, ó, buscando esse ângulo de 90 graus. Nesse ponto de encontro com o eixo E1, eu vou pegar o meu compasso, vou abrir até A e vou transferir aqui essa mesma distância. Quer dizer, a distância daqui é a mesma distância de lá. Então, o ponto A e o ponto A' precisam estar equidistantes em relação ao eixo E1. Pronto, tá aí. Eu encontrei lá na ponta da outra pá o meu ponto A', que é simétrico ao ponto A em relação ao eixo E1. Vamos ver o que se pede depois aqui, ó. Encontre o ponto A, duas linhas, simétrico ao ponto A em relação ao eixo E2. Olha, o eixo E2 está aqui. Aqui, ó, o eixo E2 está aqui. Então, ele quer o ponto A, duas linhas, que é simétrico em relação ao eixo E2. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem a opção de apoiar o nosso esquadro assim, não tem problema. O
que ele esteja assim, ou virar aqui a nossa apostila, que fica bem mais fácil de trabalhar com ele nessa posição, não tem problema. Apoiou aqui, girou aqui no sentido horário, e nós vamos buscar lá o nosso ponto A. Pegou o esquadro aqui, ó. Nós vamos até encontrar lá o nosso ponto A. Traçando a reta, que é perpendicular ao eixo E2. Olha só. Nós temos aqui uma perpendicular ao eixo E2. Vamos buscar a distância. Abriu até o A, virou e passou o arco para cá. Nós temos, então, aqui o nosso ponto A, duas linhas, que é simétrico ao ponto A em relação ao eixo E2. Aí, ele é equidistante, está à mesma distância. É isso que se diz aí, né? Então, vamos verificar aqui o que a gente tem na questão C. Meça a distância D' e D duas linhas dos pontos A' ao ponto A duas linhas, ao eixo E3. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ligar o ponto A' ao ponto A duas linhas, porque eu já sei que ele também vai ser simétrico aqui. A gente pode verificar que ele vai formar um ângulo de 90 graus ali, ó. Eu vou até fazer o mesmo procedimento em relação ao eixo E3 aqui, só para a gente ter certeza. Olha lá, apoiou, girou, foi lá, ó. Olha lá. Ponto A duas linhas e o ponto A', forma aqui também um ângulo de 90 graus com o eixo E3. O que ele pede para a gente aqui? Para que a gente meça a distância do ponto A' e do ponto A duas linhas ao eixo E3. Então, eu vou medir aqui a distância. Está dando 2,5. Olha só. Eu tenho aqui 2,5. Aqui nós temos 2,5 centímetros. É a distância que ele chamou de D. Vamos lá para a distância D', ou D2, olha lá, também 2,5. Olha lá, está a mesma distância, está equidistante, 2,5 centímetros. Então, nós estamos provando aí pelas medidas que a distância do A duas linhas ao A' também é a mesma. O compasso prova-se fácil, certo? Olha só. Olha aí. Tá certo? A gente tem a mesma distância. Bom, então, qual é essa distância que ele está dizendo para nós? Ó? Respectivamente, D' mede 2,5 centímetros e o D duas linhas, 2,5 centímetros. Está pedindo para a gente medir o ângulo formado pela reta A', A duas linhas com o eixo 3. Olha, que ângulo é esse? Com o eixo 3. A', A duas linhas, a reta A', A duas linhas com o eixo 3. Já medimos aqui, ó. É um ângulo de 90 graus. Mas, se resta dúvida, a gente pode fazer uso do nosso equipamento de medida de ângulos aqui, que é o nosso transferidor. E quando a gente coloca ele aqui, ó, colocou a linha de fé sobre o eixo E3, olha lá, ó. Vamos puxar aqui um pouquinho. Ó, a extensão aqui, ó, 90 graus. Tá certo? Então, esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Conclusão, os pontos A' e o ponto A duas linhas são simétricos em relação ao eixo E3. Em relação ao E3, eles são simétricos. Eles são simétricos. Tá aí, ó. Esse cara aqui também é simétrico, esse cara aqui. Correto? E aí ele peça para a gente fazer o seguinte, obter as medidas alfa e beta. Quanto que mede o alfa, quanto que mede o beta. Aqui, ó,
alfa e beta. Bom, lembra que eu disse para vocês lá no começo que aqui tinha 120 graus, aqui tinha 120 graus, aqui tinha 120 graus, a distância entre os eixos. Ocorre que esse eixo E3 tem um prolongamento aqui, né? Ó, onde está o ponto A. Então, ele está pedindo para que eu faça a medida do alfa e o beta. Bom, eu já sei que a soma do alfa e do beta é de 120 graus, correto? Mas será que foi dividido ao meio? Então, nós vamos pegar aqui o nosso esquadro e eu vou medir aqui, ó. Eu vou medir essa primeira situação. Pelo entender aqui, ó, ele é um ângulo de 60 graus. Olha lá, ó, prolonga-se, aqui é 60 graus. E automaticamente aqui também é, né? Que ali vai dar o total de 120 graus lá do eixo E1 até o E2, olha lá, ó, 60 graus aqui, ó, 120, olha ali, ó. Então, alfa e beta medem cada um a 60 graus. 60 graus e 60 graus. Alfa mais beta vai dar um total de 120 graus. Qual que é a conclusão que a gente chega, então? Que a semirreta OA, que está contida no eixo E3, é o quê? Que semirreta é essa? Vamos lá. Semirreta OA. O prolongamento do eixo E3. O que ele quer dizer? Ele está dizendo para nós que o prolongamento do eixo E3, lá o OA, é a bissetriz, dividir o ângulo de 120 graus ao meio. Então, ele é a bissetriz que dividiu o ângulo ali de 120 graus ao meio. Do ângulo E1OE2. E1OE2. Ela é a bissetriz. Por exemplo, se eu prolongar aqui esse eixo E1, eu também vou ter a bissetriz. Ele será a bissetriz aqui, ó, do ângulo E2OE3. Tá certo? É isso.